Fisioterapeuta, você sabe o que é o sistema nervoso autônomo? Você trabalha com o sistema nervoso autônomo? E aí, vem comigo de novo, vamos estar falando, destrinchando todo esse sistema nervoso autônomo e passando muita informação para você começar a quebrar as suas limitações, o mindset e poder criar novas terapêuticas para o seu paciente e melhorar o seu resultado, melhorar a dor do seu paciente, melhorar essa insegurança. Vamos para cima, vamos transbordar. Vamos lá. Sistema nervoso autônomo. Quem que é esse cara? Afinal de contas, quando a gente fala de sistema nervoso, geralmente vem o cérebro na cabeça. Mas nós sabemos que o cérebro não é o cara que comanda tudo. E apesar desse nome autônomo passar uma sensação de autonomia, ou seja, total liberdade, esse sistema nervoso autônomo não funciona bem assim. Ele é muito interligado com o próprio sistema nervoso central, que é da onde ele vem. Então, quando a gente pega o sistema nervoso central, ele tem várias saídas. O sistema nervoso somático, né, que vai dar origem, ele vai ter um controle sobre a musculatura, né, a musculatura musculoesquelética. Então, ele tem uma influência que sai diretamente do sistema nervoso central para a musculatura. Depois, nós temos o sistema neuroendócrino, que também sai do cérebro, que são, nós comentamos já sobre isso, que são os caminhões carregados de neurotransmissores que vão ativar o corpo. E depois, o nosso amigo sistema nervoso autônomo. E é ele que nós vamos estar dando ênfase, explicando sobre ele, ok? Automaticamente, uma das grandes diferenças em relação ao sistema nervoso somático é que o sistema nervoso autônomo, ele tem uma atuação também sobre a musculatura, mas a musculatura lisa principalmente. E não é à toa que ele tem uma variação chamada do sistema nervoso vagal, né, ou vegetativo, que ele controla esse sistema vagal, esse sistema que vai ter uma influência imensa sobre os órgãos e sobre as vísceras. Fechou? Então vamos lá. Essa influência, esse cérebro, ele tem um grande controle do corpo como um todo, mas ele sofre a influência do meio externo e do meio interno. E aí, antigamente, se pensava que o sistema nervoso autônomo era, e hoje em dia se pensa também assim, que ele é um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio do meio interno e automaticamente ele vai ser o grande regulador, o gestor do bem-estar interno do corpo, da sua capacidade de se adaptar às grandes mudanças ou qualquer mudança, por menor que seja, no meio que te rodeia, ok? Mas, hoje em dia, ele também tem uma influência de percepção, a gente sabe que tem essa influência de percepção em relação ao meio externo, por menor que seja. Então nós temos uma influência do meio externo, obviamente, mas essa adaptação da influência do meio externo para o meio interno é dada pelo sistema nervoso autônomo. Olha, pega já essa grande influência e importância do sistema nervoso autônomo. Da onde ele sai? Então nós temos o cérebro. Desse cérebro, ele vai ser dividido em fibras aferentes e fibras eferentes, e automaticamente essas fibras eferentes, quando nós temos saído da espinha, ele vai ter um estímulo sensorial, um estímulo visceral. Em seguida, na fibra eferente, que aí nós vamos estar falando ao que vai dar origem ao sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso somático, que vai ser as fibras motoras, os neurônios motores, que vai ter influência sobre o sistema músculo-esquelético, e o sistema nervoso autônomo, que ele vai ter 3 subdivisões. Os dois já mais conhecidos, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, e um terceiro, já mais atualizado, porém já bastante comentado, que é o sistema nervoso entérico. Tanto o sistema nervoso autônomo simpático quanto o parasimpático, eles vão ter influências e inervações, muitas vezes em órgãos incomuns. Porque, de modo geral, nós podemos dizer que um acelera e o outro freia. Porém, o sistema nervoso entérico, ele é dito um pouco à parte. Por quê? Ele influencia diretamente todo o trato digestivo,
né? Ou seja, vai da boca, esôfago, até estômago, intestino, até o processo sigmoide e ânus. Exatamente, ele influencia diretamente essa estrutura e não vai ter ação sobre as outras estruturas que o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático acaba tendo, aonde automaticamente nós temos uma influência sobre o coração, sobre a suprarrenal, sobre o pulmão, ok? Sobre os órgãos sexuais, e isso é o resto do sistema nervoso simpático e parasimpático. Tudo bem? Então vamos lá, juntou. Sistema nervoso autônomo é uma das saídas do cérebro, ok? E ele é constituído sobre sistema nervoso autônomo parasimpático, sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso entérico. O que eu estou aprendendo com isso, Marcelo? Que se você quer trabalhar com sistema nervoso autônomo, primeira coisa que você tem que fazer, vem comigo. Vem comigo que eu vou estar te passando tudo. Outra coisa, se eu quero trabalhar com o sistema nervoso autônomo de maneira eficaz, eu tenho que estar trabalhando com o simpático, com o parasimpático e com o sistema nervoso entérico. São os três que constituem o sistema nervoso autônomo. E aí sim você começa a ter grandes resultados na sua terapêutica. Eu não preciso nem lembrar, mas eu vou lembrar. Por quê? O sistema nervoso autônomo ele vai ter um link muito forte com o sistema límbico, a parte emocional do sistema nervoso central. Então, se nós queremos ter esse comando, essa ação sobre o sistema nervoso, automaticamente você vai atingir o sistema nervoso autônomo nessa tríade, né? Para que você automaticamente tenha uma influência sobre o sistema nervoso central. E emoção é tudo. Você consegue, através do sistema nervoso central, também ter grandes influências sobre o sistema nervoso pré-frontal, parietal, occipital, né? O tomada de decisão, o arqueocórtex, o sistema límbico, a parte de controle de toda a programação emotiva, ok? Então, tudo isso vai ter uma grande influência de ligação todo através do sistema nervoso autônomo, que é uma das maiores e melhores ferramentas terapêuticas que nós temos de acesso para equilíbrio da homeostasia corporal e também acesso a equilíbrio emocional. E em seguida, ele comparado a exatamente as fibras do sistema motor somático, comparado às fibras do sistema nervoso autônomo, uma das grandes diferenças é que o sistema nervoso somático ele tem uma fibra direta. Ou seja, sai uma fibra do sistema nervoso central, do bulbo, do mesencéfalo ali, ou medula, que vai exatamente controlar, se fixar, inervar o músculo de referência, ou o sistema músculo-esquelético. Já o sistema nervoso autônomo, ele não vai ter essa ligação direta. Entre essa ligação direta, ele vai ter um gânglio, ou seja, sai do sistema nervoso, vai até um gânglio e desse gânglio vai até o órgão comandado, ou a musculatura lisa comandada pelaquela inervação. E isso aí está um dos maiores saltos de entendimento da ferramenta que a gente pode ter. Por quê? Porque é exatamente sobre o gânglio que nós vamos ter um comando de ação para poder regularizar os comandos que vêm do sistema nervoso central e os comandos que vêm da própria víscera, da musculatura lisa e vão até o sistema nervoso central, passando sempre por esse gânglio, que é uma grande ferramenta de adaptabilidade sobre o sistema nervoso como um todo, ok? Então, fica aí um dos pontos locais mais importantes, que é tanto de maneira terapêutica como de maneira teórica, para entender como é que a gente pode agir e atuar sobre o sistema nervoso autônomo. E aí, em seguida, nós vamos ter uma diferença, essa diferença que vai ser um pouco a diferença do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e aí essa diferença entre esses dois especificamente, de maneira inicialmente superficial, o sistema nervoso simpático, ele tem uma grande origem de inervação sobre o tronco simpático, ok? E ele vai estar lá exatamente comandando da região torácica todo o sistema simpático tônico.
Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele tem origem lá no crânio, no cérebro primitivo, principalmente pegando um pouco de cervical alto ali, né, bulbo especificamente, onde sai o vago, que é um dos grandes controladores dele, e lá embaixo no sacro. E aí, daí que vem o nome sistema crânio-sacral. E o sistema crânio-sacral é que vai estar influenciando muito no sistema nervoso parasimpático, ok? Agora, quando nós vamos falar do próprio intestino, nós estamos falando do sistema nervoso entérico. Não é o foco nosso falar dele aqui. Nós estamos preparando um conteúdo muito bom para vocês acessarem essa informação específica sobre o sistema nervoso entérico, que ele merece uma aula à parte. Bom, o sistema nervoso entérico, ele faz parte do sistema nervoso autônomo, como eu falei para vocês, e ele é formado por uma rede de neurônios que integram todo o sistema digestivo, desde o trato gastrointestinal, pâncreas, vesícula biliar, e é formado também por os plexos, que vão dar origem a dois plexos, o mioentérico e o submucoso. O mioentérico, o nome mesmo já fala, que tem a ver com o quê? Músculo. Então é o plexo do sistema nervoso entérico que comanda, vai atingir essa musculatura lisa do sistema gastrointestinal. E o plexo submucoso, o nome já fala, que é a parte do sistema nervoso entérico que vai atuar sobre as glândulas, sobre as mucosas do sistema nervoso entérico ou sistema gastrointestinal. O que tem isso a ver, Marcelo? Pensa comigo. Alterei o meu sistema nervoso, eu altero o meu sistema nervoso entérico, que vai, como eu já falei numa outra conteúdo para vocês, e quem não assistiu, assista, que eu falei das alterações do fluxo axoplasmático, o que vai ter? Uma alteração, um aumento do tônus dessa musculatura inervada, e aí o sistema mioentérico vai favorecer uma constipação, e o sistema mucoso vai fazer o quê? Geralmente uma mobilidade visceral. Que vai fazer o quê? Ela diminui a sua função. A palavra certa seria hipofunção. Altera o fluxo axoplasmático do sistema nervoso entérico e essa mucosa vai diminuir a sua função, diminuindo a produção de todo o líquido, de toda a mucosa digestiva do trato gastrointestinal. A consequência é que essa constipação vai aumentar essa disfunção e vai diminuir o movimento do bolo fecal. Esse sistema, ele forma, de certo modo, ele trabalha de maneira independente do sistema nervoso parasimpático e simpático, né? Só que não tem como mexer num como no outro, principalmente quando a gente for falar do sistema nervoso parasimpático, que tem um grande atuador do vago, ok? Mas são capazes de se unir, ativar ou inibir as suas funções. Apesar de não ter uma relação direta, ele tem essa capacidade de ativar ou inibir. Parte desse controle é produzido pelas conexões existentes do sistema digestivo e sistema nervoso central, né? Nós estamos falando ali principalmente da ligação através do nervo vago, e esses neurônios intestinais são capazes de produzir neurotransmissores importantíssimos como a serotonina, e a regulação do trato gastrointestinal, também dando uma imensa sensação de bem-estar para o paciente. Isso, obviamente, é a serotonina produzida pelo sistema gastrointestinal que vai dar toda essa sensação de bem-estar. Com a acetilcolina, que excita as atividades gastrointestinais, a noradrenalina inibe as atividades gastrointestinais, então nós temos outros dois hormônios da felicidade ali, e além da própria dopamina, que é farta produção quando se fala da serotonina junto com ela. Responsáveis exatamente por esse conjunto de sensação de bem-estar. Então pega aí, vamos lá olhar de novo. A acetilcolina ativa, ela excita a mobilidade gastrointestinal e a noradrenalina inibe a diminuição do sistema gastrointestinal. Tudo isso vai estar ali, esses dois hormônios vão estar ativando e diminuindo. A noradrenalina também, apesar de inibir, vocês vão ter outros caminhos de trabalho sobre ela. Então nós temos que pensar que muitas vezes, tendo um intestino alterado,
você pode ativar a noradrenalina e a acetilcolina através de outras ferramentas para que o sistema gastrointestinal consiga fluir ou normalizar, quer queira numa ativação de hiperatividade ou hipoatividade. Fechou? Então tudo isso vai estar ligado no sistema nervoso entérico. E aí, vamos começar a confrontar o sistema nervoso autônomo e simpático com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Afinal de contas, como é que é a diferença entre eles, né? Porque geralmente nós conhecemos um como o sistema nervoso simpático como um esquema de ativação e o parasimpático como um esquema de calmaria. Mas o sistema nervoso autônomo como um todo, ele é uma ativação muito do sistema luta ou fuga, responsável pelo sistema nervoso simpático. Ele é a parte que ativa tudo isso e, por consequência, ele vai tomar uma atitude. Ele não pode ficar congelado ou apático perante aquilo. Ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que lutar ou fugir. Então, automaticamente, ele vai ter uma ação sobre o sistema atingindo um mecanismo de ação. Tá? O que é isso? Vamos pensar a nível do coração. Ele vai ter o quê? Um aumento da frequência cardíaca. Pulmão, um aumento da frequência respiratória. Sistema cardiovascular, um aumento do diâmetro vascular para trazer mais nutrientes. Esses sangues vão para onde? Vão para a periferia, não vão ficar exatamente nos órgãos de digestão, por exemplo. Ok? E por consequência, tudo isso a gente pode resumir que o sistema nervoso simpático, ele é, quando a gente fala dele, ele é uma ação de gasto de energia. Ok? Para poder lutar ou fugir, tem que haver com gasto de energia. Ok? Muito bem. E o sistema nervoso parasimpático, ele tem uma relação com as funções de recompor energia, exatamente oposto a isso. Não é à toa que nós estamos falando do oposto. Ele diminui a frequência cardíaca, ele diminui a frequência respiratória, ele promove a digestão. Todo esse sangue sai da periferia e vai para o sistema digestivo, e aí automaticamente você tem um relaxamento ou a promoção dessa digestão. Geralmente, quando nós explicamos dessa forma, dá a impressão que tem sempre a prevalência de um ou de outro. E não é assim que funciona. Esses sistemas, os dois são ativos. Uma hora um prevalece, outra hora outro prevalece, mas os dois são ativos ao mesmo tempo. E pode existir caso que os dois estão sobrecarregados, mas é uma inibição dos dois, ok? Só para vocês terem noção, quando existe uma bradicardia, ele tem uma prevalência do sistema nervoso parasimpático. E uma taquicardia, ele tem uma prevalência do sistema nervoso simpático. Mas não é que tem uma prevalência do sistema nervoso simpático numa taquicardia, mas sim uma diminuição do parasimpático, e aí, por consequência, predomina o simpático. E aí nós temos a taquicardia, tá? Então entendam que os dois estão trabalhando de maneira conjuntas, sempre. E essas diferenças anatômicas, a gente já comentou um pouco, ela exatamente tem algumas diferenças na origem e inserção dos seus neurônios transportadores. Quando nós falamos do sistema nervoso simpático, ele sai lá da torácica, ok? Nós vamos pegar toda a região torácica, T1, T12, até pegando a L2 ali, ele tem toda aquela influência. A grande diferença é que ele tem um neurônio que ele é um neurônio um pouco mais curto, ok? Ele é um neurônio chamado pré-neurônio que vai até o gânglio, só que ele tem um tamanho menor. E esse gânglio do sistema nervoso parasimpático, ele está exatamente à frente da articulação costrovertebral. Então ele sai da medula e vai ali controlar, vai ter uma ação sobre o gânglio que fica na região costrovertebral. E automaticamente ali já ser um primeiro ponto que nós podemos atuar. Em seguida, ele vai passar para um segundo neurônio, que vai ser o neurônio pós-ganglionar. E aí sim ele vai atuar sobre a musculatura, sobre o suprarrenal, pulmão, coração, intestino, fígado, tá? Ele vai ter uma série de ações, muitas vezes em comum, com o sistema nervoso parasimpático.
E o sistema nervoso parasimpático? Aonde que ele sai? Ele sai lá da base do crânio e do sacro. E a grande diferença está aí no pré-neurônio, né? O neurônio pré-ganglionar. Por quê? Porque antes desse neurônio sair dessas duas regiões e chegar até a víscera, ele vai chegar até o gânglio primeiro. Só que até chegar ao gânglio ele tem um tamanho maior. Por quê? Porque esse gânglio está muito perto das vísceras, ok? E aí sim, em seguida, você tem um neurônio menor, que é o neurônio pós-ganglionar, que ele vai se dirigir à própria víscera ou ao órgão, a musculatura que está ali pertinho dentro da víscera também. Então, diferença. Pré-sináptico do sistema nervoso simpático é mais curto, tá? E o pós-sináptico mais longo. E o pré-sináptico do sistema nervoso simpático é mais longo e o pós-sináptico mais curto. O que isso tem a ver? Lembra, só recordando, o sistema nervoso parasimpático, ele está perto do quê? Dos seus órgãos de ação. O gânglio está lá perto. Então, em resumo, anota aí. Quando nós formos mexer com o sistema nervoso simpático, nós vamos mexer nos gânglios do tronco simpático, que estão ali à frente da articulação costovertebral. Quando nós vamos mexer com o sistema nervoso parasimpático, nós vamos mexer praticamente ou exatamente sobre o próprio órgão de fixação dele, que são as vísceras. Então eu vou ter que mexer nas vísceras para poder ter ação no gânglio e aí sim uma estimulação, uma regulação do sistema parasimpático. Pegou? Então essa anatomia é fundamental para que você entenda a diferença entre sistema nervoso simpático e parasimpático, e ela é fundamental para que você possa aplicar de maneira correta no seu dia a dia a terapêutica proposta, tá bom? E aí, nós temos algumas coisas também onde nós temos uma grande influência dessas diferenças entre um e o outro. Por quê? Porque o sistema nervoso parasimpático, ele também é conhecido porque faz parte dele o nervo vago. E ele tem grande influência sobre o resto do sistema nervoso digestivo também, tá? Essas fibras, quando nós falamos do sistema nervoso parasimpático, ele tem exatamente no tronco cefálico um grande controle do nervo craniano 3, 7, 9 e 10, tá? Ou seja, o facial, o trigêmeo, o hipoglosso e automaticamente o vago. Está sempre junto ali, ok? E lá embaixo, no plexo sacral, ele vai ter uma grande influência de S2 e S3. E é exatamente ali que vai ter uma influência de todo o assoalho pélvico que tem na base do crânio, que é parasimpático. Ou seja, quando você está relaxado, você vai soltar a urina. Você consegue ter prevalência do parasimpático para poder promover um relaxamento e poder ir no banheiro, ok? Outro detalhezinho, 75% das fibras do nervo vago são fibras parasimpáticas, né? Elas também são sensitivas, na maioria das vezes. Agora, quando nós pegamos esse controle de diferenciação do nervo vago, as fibras dorsais do nervo vago, que é um sistema nervoso parasimpático, ela inerva os órgãos do pescoço, que nós comentamos sobre isso, que é a faringe e laringe, tá? E aí depois ela vai ter traqueia, brônquios, pulmão, coração e esôfago. Todos esses órgãos, eles podem ser atingidos e manipulados para poder você ter uma ação sobre o nervo vago e, de novo, sobre o sistema nervoso parasimpático. Fechou? Nós temos algum controle que em ambos os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares nós temos ativação da acetilcolina, né? Tanto os neurônios que você pega do sistema simpático e do sistema parasimpático, ele tem uma grande ação da acetilcolina. Tá? E isso vai ter muita influência, porque ambos vão ser estimulados pelo mesmo, só que vai ter uma diferença, que o sistema nervoso parasimpático, na sua fibra pós-ganglionar, ele também vai ter ação da acetilcolina. Mas no sistema nervoso simpático, ok?
ele já não vai ter ação da acetilcolina, ele vai ter a ação da noradrenalina. Sistema nervoso autônomo. Dividiu simpático e parasimpático. Dividiu ali, entendendo a anatomia dele. Dentro de cada um, eles têm a fibra pré-ganglionar e a fibra pós-ganglionar. Beleza, Marcelo, eu entendi essa divisão, entendi que ele vem do sistema nervoso central, entendi que tem diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Agora, o que nós estamos falando? De bioquímica. Qual é a ação química entre um e o outro? E aí, em primeiro instante, eles têm em comum a acetilcolina, que essa acetilcolina vai ter ação tanto no sistema nervoso simpático e parasimpático, nas fibras pré-ganglionares, ok? Agora, nas fibras pós-ganglionares, o sistema nervoso parasimpático ele continua tendo ação da acetilcolina, só que no sistema nervoso simpático, não é a acetilcolina que também vai agir na fibra pós-ganglionar, mas sim a noradrenalina. O que tem de detalhe? Qual é essa diferença? Quando você pega a acetilcolina, ela sai, é um neurotransmissor, ela vai ter ação ou a influência do receptor dela, que é o receptor nicotínico, tá? Ele tem o mesmo nome da nicotina ali, parecido, mas é diferente aí essa influência. Por quê? Esse receptor nicotínico é ele que vai ter o receptor da colinérgico, né? Que vai ter da acetilcolina. Então é o receptor nicotínico que vai ter o receptor da acetilcolina. Pegou aí? E automaticamente, quando você passa no primeiro instante do gânglio e você vai mandar para o outro gânglio, para o pós-ganglionar, aí começa uma diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Por quê? Exatamente a diferença dos neurônios do pós-ganglionar, o sistema nervoso simpático, ele secreta a noradrenalina e age principalmente no receptor adrenérgico, que é alfa e beta. Então, é a diferença. Ele é um estimulador adrenérgico. Ele vai dar adrenalina na coisa. É ele que vai botar pilha para poder lutar ou fugir. Ok? Agora, no sistema pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, é a acetilcolina que vai ter ação ali. Só que aqui nesse caso, ele vai também se juntar a um receptor colinérgico, só que não é o receptor nicotínico, mas sim um outro receptor chamado muscarínico, tá? Que ele fica onde? Qual que é a diferença? Muscarínico na mucosa. É onde se encontra no órgão-alvo, tudo isso aí que ele deseja atingir. Pegaram isso aí? Então essa é uma alteração bioquímica. Quando vocês pegarem algum medicamento que atua sobre esses receptores nicotínico e muscarínicos, nós estamos falando de medicamento ou de adaptógenos, ou de fitoterapia, ou de suplementação, que vai ter ação sobre o sistema nervoso autônomo. Tá? Isso é a grande importância do entendimento disso. E automaticamente, se você quer atingir a acetilcolina, você vai ter atingido os dois sistemas, mas se você quer atingir a noradrenalina, e que vai ser adrenérgica, é o simpático. Se você quer atingir a acetilcolina, tendo uma ação nos receptores muscarínicos, nos órgãos, é parasimpático. Essas diferenças também vão estar todas localizadas sobre esses gânglios mais próximos e distais, tá? Isso é importante, que nós já comentamos. E aí, qual que é esse gânglio, né? A gente comentou dele, mas qual é a influência dele? Eu coloquei uma definição aqui que fala exatamente a função dele. Ele tem como função como fosse mini centros de integração. É ele que vai integrar todas essas informações provenientes do sistema nervoso simpático e parasimpático, vindo do cérebro, ok? Da medula, e também a regulação do sistema que vem da musculatura lisa, das vísceras, do pulmão, do coração, e vai até ele para ser mandada essa informação para medula e cérebro. Então é ele que vai fazer essa integração dessas informações. É ele que vai receber os sinais sensoriais da periferia e da parte motora e dos tecidos alvos, que regulando tudo isso, adaptando tudo isso. Então, se ele tiver um bloqueio, ele vai perder o quê? A capacidade de integração, interação dessa informação, e automaticamente vai ser causada uma disfunção ou na glândula pré
sináptica ou no neurônio pós-sináptico. Então eu tenho que ter esse entendimento para saber aonde que eu vou estar trabalhando e aí sim ter um resultado específico e melhor, mais eficaz nisso tudo. Então, vamos estar falando agora do sistema nervoso simpático, né? O cara da luta ou fuga, o cara da adrenalina. Então, o que ele faz? Primeiras coisas, um dos hormônios que mais atuam sobre ele é a própria adrenalina, né? Que vem de uma ação da epinefrina, mas o nosso conhecido cortisol. Esse cortisol, no primeiro instante, ele vai dar um estímulo que pode o quê? Agitar tudo, acelerar tudo. E quando você acelera, para vocês entenderem, não tem como ter dor. O próprio cortisol, então, ele atua como um anti-inflamatório. Não é à toa quando eu estou agitado, preocupado, diminui a minha dor. Por quê? Porque eu tenho uma prevalência do meu simpático tônico que tem produção de cortisol, ok? Mas o cortisol também, junto com a epinefrina, ele vai atingir os órgãos-alvo e vão estimular toda uma cadeia de funcionamento. Por exemplo, a pressão arterial e a frequência cardíaca, elas vão aumentar. A digestão, ela fica mais lenta. A frequência respiratória, ela aumenta para o transporte de nutrientes, oxigenação das células, ou seja, luta ou fuga. Os músculos ficam mais tensos, então aumenta, gera uma hipertonia. Existe uma vasoconstrição nas extremidades periféricas e as pupilas se dilatam, ok? Outra coisa que acontece é a redução das funções que não são críticas para a sobrevivência. Ou seja, libido, digestão, fome. Eu tenho que ser funcional, eu tenho que sobreviver. E se para sobreviver nesse estresse, que já não é mais um dinossauro correndo atrás, já não é um animal para onde eu tenho que caçar, mas sim as contas que eu tenho que pagar, os problemas que eu tenho que dar conta, e aquilo vai me sobrecarregando, eu não tenho tempo para dormir, para comer direito, então eu perco fome, durmo mal, porque eu tenho uma prevalência simpaticotônica. Ela também inclui os processos de reparo do sistema imune, então queda do sistema imunológico, que acaba permitindo que vírus e bactérias se espalhem, prevalecendo no corpo e, especificamente, prevalecendo no intestino, que aí gera a desbiose, por exemplo, ok? Câncer, até doenças autoimunes. Então, muito sistema nervoso simpático gera essa sobrecarga que automaticamente ela tem um efeito negativo sobre o nosso corpo, ok? Em seguida, e mais falado, nós temos o sistema nervoso parasimpático. Ele é o apaziguador, ou o cara que tranquiliza tudo isso, né? Nós já falamos que ele vem lá do crânio, né? E falamos que ele também tem uma influência no sacro. Essa grande função dele, que eu falei para vocês, é de regeneração, é de relaxamento. Não é à toa que ele chama Rest and Digest, que é o quê? Relaxamento e digestão. É ele que vai estar atuando sobre esse sistema. É quando você vai conseguir relaxar, quando você vai ter uma boa digestão, um bom sono. Eu não tenho mais que me preocupar com o sistema de luta ou fuga. E é aí que vem aquele ditado: depois da guerra é que o guerreiro sente dor. Depois do estresse, de uma prevalência simpático-tônica, é que vai vir o sistema parasimpático. E automaticamente é onde vai vir os meus sintomas, as minhas dores, o meu processo de regeneração. Mas vamos lá. Ele equilibra o corpo após o estresse, libera acetilcolina e ajuda a regular as excitações simpáticas, baixando a frequência cardíaca e a frequência respiratória, deixando nós mais calmos. Ele também é responsável pelas ativações dos processos de cura e manutenção da saúde, da digestão, da desintoxicação, do sistema imunológico e regeneração celular excitatória. Ou seja, é ele que vai ser um faxineiro do pós-estresse, ok? O que acontece? Nós temos isso aí durante o dia todo. Todo dia nós temos um pico que na maioria das vezes é de estresse depois que acorda. Então, é à noite que ele vai ter uma predominância de regulação desse sistema nervoso autônomo, ok?
Ainda no parasimpático, uma das funções dele é o quê? Melhorar a digestão. Ele também pode dar uma influência sobre o síndrome do intestino irritado pela comunicação intestino e cérebro. Pode ter uma prevalência do SIBO, que são prevalências de bactérias ruins no peristaltismo, né? Constipação, ele também pode estar influenciando nisso. A indigestão, refluxo, inchaço no corpo, a estetose hepática, biliar, boca seca, anorexia, bulimia, aumentos de sinais de fome ou saciedade ficam alterados, uma desintoxicação, principalmente por causa da ação do nervo vago no cólon, então pode ficar limitado isso. Isso inclui também estômago, vesícula biliar, fígado e o próprio pulmão. Combate da inflamação pelo nervo vago, que ajuda as liberações de acetilcolina e freia essa inflamação quando você tem uma normalidade do parasimpático. E o aumento da imunidade do sistema imunológico através do equilíbrio dele. Então, esse bloqueio dele, ele pode ter essa capacidade de desregular tudo, né? Mas também a predominância dele, como nós temos geralmente a predominância do sistema nervoso simpático, ele pode acalmar e promover a regulação do corpo. Além disso, ele tem capacidade de reduzir as sintomas como depressão, ansiedade, sono, né, insônia no caso, promove sensação de segurança, e isso nós vamos estar falando em outro conteúdo. Por quê? Porque isso vai ter muito a ver com o sistema nervoso vagal, né? É ele que vai dar também uma reação de congelamento, mas ele também vai proporcionar para nós uma reação de segurança, tá? E isso tudo está incluso dentro do sistema nervoso parasimpático. Outras coisas que eles fazem, que o sistema nervoso parasimpático faz. Diminui a frequência cardíaca, então ele melhora a saúde do coração, acalma o estresse, né, aumentando a saúde da adrenal, então ele não fica botando pilha, né, para a liberação do cortisol. Equilibra o açúcar no sangue, baixando opostamente ocorrido no sistema nervoso simpático. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático tem luta ou fuga, então ele precisa de energia. E o parasimpático ele precisa de digestão. O nível de energia é completamente diferente para um ou outro. E assim sendo, no parasimpático não necessita tanto de energia e automaticamente ele reduz a necessidade de açúcar. Libera de traumas e transtornos pós-traumáticos, né? Alivia a insônia, promove relaxamento, reduz a pressão arterial, fortalece as memórias do vago, porque ele vai liberar norepinefrina, tá? Na amígdala, que tem muito a ver com a relação de medo, e melhora a respiração também através do nervo vago, porque vai ter um grande controle sobre o músculo diafragmático, tá? Quem quer saber mais sobre esse assunto, assistam os outros conteúdos. Nós fizemos um conteúdo só sobre isso, foi uma live especificamente, ok? E na verdade se tornou uma relive. E aí, entendendo toda essa função do simpático e do parasimpático, nós podemos agora entender um pouco mais dessa ação que liberam todas essas influências do sistema que funciona ali, tá? Os principais neurotransmissores que atuam sobre o sistema nervoso autônomo. Um primeiro a gente já falou, e nós vamos falar com ela, vamos começar com ela de novo. Acetilcolina, né? As fibras que secretam acetilcolina são as fibras colinérgicas e inclui todas as fibras pré-ganglionares. Vai ser pós-ganglionares em quem? Lá no sistema nervoso parasimpático. E ele quem inerva? Pra vocês entenderem um pouco. Ela tem uma grande influência nos músculos piloeretores, que é o arrepio, tá? São a ereção dos pelos, as glândulas sudoríparas e os vasos sanguíneos. Ou seja, arrepiou, transpirou, é a acetilcolina que está agindo ali. Fechou? A norepinefrina. As fibras que secretam as norepinefinas são as fibras adrenérgicas. Nós estamos falando de adrenalina, ação, e inclui a maioria das fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Então ele bota para agir. As glândulas que também sofrem essa influência também são as glândulas sudoríparas, mas principalmente das palma da mão e dos pés, tá? Então transpirou mais na mão e no pé é norepinefrina, só que agora não é
o sistema nervoso parasimpático, mas sim o sistema nervoso simpático. Muito bem. Diferença de subtipos, onde nós vamos ter receptores de noradrenérgicos e colinérgicos, variando de acordo com a localização de cada um deles. Muitas vezes também, no entanto, a ausência de ameaça externa sobre esses dois sistemas, eles vão estar mudando, passam a gerar mudanças que interpretam sobre o sistema nervoso endócrino, né? Então, muitas vezes o sistema nervoso autônomo capta a ação desse meio externo, mas que vai atingir sobre o sistema nervoso endócrino, ok? Ele vai monitorar minuciosamente todo o ambiente, sim, externo, então, e interno. Eu falei no outro conteúdo que o fato de você olhar uma careta de uma paciente, ele já tem essa informação e já está atuando sobre o sistema nervoso autônomo. Isso é controle externo. E aí, além disso, ele vai fazer um controle interno, tendo que regular essas emoções no nosso corpo, sem ter que, muitas vezes, poder externalizar o que nós estamos pensando e agindo e entendendo. Agora, grande influência do sistema nervoso simpático sobre a medula da suprarrenal, porque é ela que vai estar uma grande influência na produção de epinefrina e norepinefrina e vai estar coliberando na corrente sanguínea, ok? Então isso é muito importante, por quê? Porque essa ação do simpático muitas vezes começa a perdurar sobre a suprarrenal e aí gera um cansaço, uma fadiga. Bom, o sistema nervoso autônomo, a gente já sabe que pode ser sobrecarregado por um sistema traumáticos, ou seja, traumas físicos, mas também os traumas emocionais. O físico, nós temos que pensar que vem exatamente do bloqueio físico, mecânico, de toda essa trajetória que eu falei para vocês. Mas o sistema nervoso emocional, no traumático emocional, que vai atingir sobre o sistema nervoso autônomo, ele vai ter muito a ver sobre o sistema límbico, que também nós já falamos sobre isso, ok? E por consequência, independente da origem desse bloqueio, é ele que vai gerar o bem-estar, o equilíbrio corporal interno, o que gera mudança de produção de neurotransmissores, gerando mudanças de comportamento. Então, o comportamento corresponsável também, ou sofre influência do sistema nervoso autônomo? Sim, sim, sim. É exatamente isso. Agora vocês já começaram a entender um pouco mais como que também eu mexendo no sistema nervoso autônomo, eu vou ter uma ação sobre o meu comportamento também. Especificamente, o que ele fala aqui? O que nós falamos aqui? A sensação de perigo, alerta, o medo, a desconfiança, pode estar por toda parte, que é a prevalência de simpático-tônica, e o mínimo sinal de experiência traumática já é ativada essa resposta de sobrevivência, de luta ou fuga, onde a regulação do sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático vai ter que entrar em equilíbrio, tá? Porque exatamente é quando você se sente seguro que você vai se curar. E quem faz isso? É o sistema nervoso parasimpático, especificamente na parte do nervo vago. Distúrbios do sistema nervoso autônomo é ele que pode acarretar uma série de desequilíbrio a nível corporal, como, por exemplo, uma hipotensão ortostática, uma intolerância ao calor, náuseas, constipações, retenção ou incontinência, nictúria, impotência ou mucosas secas. Esses são sinais de disfunção do sistema nervoso autônomo. Tudo bem? Então o cara ficou em pé, deu essa hipotensão de maneira constante, pense em sistema nervoso autônomo, tá? Náusea, constipação, nictúria, retenção de líquido, né? Mucosa seca, já aciona o gatilho que é sobre o sistema nervoso autônomo. E aí, nós vamos exatamente ter algumas curiosidades. Eu separei para vocês aqui. Em fêmeas férteis, né, a alteração do sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino particularmente muito interessante porque eles vão estar agindo de forma junto. E como é que isso age? Vamos falar do estrogênio. Geralmente, o estrogênio está envolvido no aumento da atividade de uma parte crucial do sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago.
Então, se eu tenho queda ou baixa do hormônio de estrogênio, eu vou ter influência muito forte do sistema nervoso parasimpático. Então aí já está uma das grandes dicas que fisioterapeuta não tem o costume de fazer, é olhar os exames do paciente. Pô, Marcelo, qual é a importância então de eu entender o nível de estrogênio do meu paciente? É que automaticamente isso vai ter um bem-estar no equilíbrio do sistema nervoso parasimpático. Tudo bem? Pega a dica. O estrogênio diminui simultaneamente a atividade do sistema nervoso parasimpático, enquanto a progesterona parece ter um efeito oposto a isso. Então, o que foi essa observação? O estrogênio ajuda o parasimpático, diminui o simpático, e a progesterona estimula o simpático e reduz o parasimpático. Isso é muito fácil de entender na gestação. E aí, o que a gente pode falar com essas informações? O que tem de testes que nós podemos aplicar sobre o sistema nervoso autônomo? Primeira coisa que a gente tem que estar atento é os testes clínicos, a observação clínica. Eu já falei algumas coisas para vocês, mas peguem essa aí e anotem. Alteração do estado do sistema nervoso parasimpático e simpático, ok? Vamos começar sobre o sistema nervoso parasimpático. O que ele vai ter como prevalência? Ele vai gerar boca seca, tá? Apertar ou ranger dos dentes, um nó na garganta. Isso tudo nós já vamos entender, que nós já falamos. Por quê? Porque é um grande controle do vago. Depois, mobilidade intestinal lenta ou constipação, né? Refluxo gastroesofágico, tendência à ansiedade, inchaço e queimação, tá? Principalmente após a alimentação de muita gordura. Episódios de aceleração acelerados da cardíaco, né? Isolados. Infecção crônica ou comportamentos alterados do sistema imune. Tensão muscular, também vai ter muito bloqueio aí, que o parasimpático vai passar aqui, né? SIBO, Crohn, doenças autoimunes, baixa de libido, disfunção erétil, tá? Isso vai ter muita ligação ainda com o parasimpático. E também TDAH, explosões rápidas, incontinência, dificuldade de relaxar, isso aí já vai ter predominância de parasimpático, ok? Fotossensibilidade, ou seja, sensibilidade à luz, dificuldade de dormir e pesadelos, fases que boiam, ou seja, fica em alfa, assim fora, enxaqueca, vertigem, pressão alta, né? A baixa ele tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, tendência à depressão, parasimpático de novo, e não saber o que dizer quando está com fome ou está cheio. Então eu estou ali comendo, estou com fome ou estou muito cheio, eu não sei expressar isso, me falta alguma informação. Sistema nervoso autônomo também. Os outros testes, eles já são não tão baseados na avaliação clínica, né, na observação clínica. E nós começamos a fazer uma transição até exames laboratoriais. Um dos primeiros testes que nós podemos ter observação é o teste de pressão arterial e da frequência cardíaca postural. O que tem isso a ver? Nós vamos estar observando o paciente na posição deitada e na posição em pé. Nós vamos estar mensurando a pressão dele na deitada e na posição em pé. E nós vamos estar observando uma variação. Essa variação nós vamos ter que levar em consideração, ok? Vamos lá. Então, geralmente o paciente tem que estar hidratado. Então, sugestão para fazer esse teste: dá água para o paciente antes de começar o teste. E aí, nós vamos estar observando o maior tempo, ali em torno de 1 minuto, e nós vamos estar observando uma pressão sistólica acima de 10 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica após permanecer em pé. Isso tudo vai ser observado. Paciente normalmente hidratado e um decréscimo aumentado dessa pressão, seja maior que 20 milímetros de mercúrio, você tem uma pressão sistólica. Ou maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, você vai observar que tem uma alteração, principalmente em pé, que você vai ter uma hipotensão ortostática. Ok? Então, hipotensão ortostática.
O paciente, você vai ver, mensurar a pressão dele deitado e depois mensurar a pressão dele em pé. Se você tem uma variedade da sua pressão maior que 20 milímetros de mercúrio na sua pressão sistólica ou maior que 10 milímetros de mercúrio na sua pressão diastólica, você tem uma alteração do sistema nervoso autônomo, você tem uma hipotensão ortostática. Tá? É um teste que você pode fazer na sua clínica. Observe também as alterações da frequência cardíaca e da respiração em pé. Tá? A ausência dessa arritmia fisiológica sinusal e não o aumento da frequência cardíaca quando você fica em pé, que você precisa de mais sangue, retrata uma disfunção autonômica aí. Ok? Em seguida, vamos falar sobre os exames laboratoriais que podem ser feitos na disfunção do sistema nervoso autônomo. Tá? Quando os pacientes apresentam sinais e sintomas que sugerem essa disfunção autonômica, geralmente nós podemos realizar os testes de sudomotor, cardiovagal e adrenérgico para ajudar a determinar a gravidade dessa disfunção. Tá? E a distribuição dessa insuficiência, porque é assim que o sistema nervoso autônomo não consegue equilibrar o corpo. Tá? Uma outra ferramenta que a gente vai separar um conteúdo à parte para você é a coerência cardíaca. Vamos falar primeiro do teste sudomotor. Ele é um teste quantitativo, né? E ele visa testar e avaliar a integridade das fibras pós-ganglionares. As fibras são ativadas por um iontoforese, utilizando principalmente acetilcolina, né? Que aí automaticamente vai dar um estímulo maior. Se são pós-ganglionares, vai dar um estímulo maior no sistema nervoso parasimpático. E são testados os locais padrões de membros inferiores e punho, e o volume do suor então é medido. O teste pode detectar diminuição ou ausência da produção do suor. Fechou? Então a gente mensura através do suor a disfunção, principalmente aqui do sistema nervoso parasimpático. Outro teste é o teste de suor termorregulador. Ele avalia as fibras pré e pós-ganglionares. Então, após a aplicação de uma tinta sobre a pele, o paciente entra em compartimento fechado, tá? Que é aquecido para provocar o máximo de transpiração. A sudorese promove a alteração da cor dessa tinta, que forma em áreas de anidrose ou hiperidrose, excesso ou diminuição de transpiração, tornando-se evidentes e pode ser calculadas com uma porcentagem dessa superfície corporal. Então eu pego essa ausência ou o excesso de produção de sudorese na área que eu determinei e eu posso medir se é pré-ganglionar ou pós-ganglionar. Por quê? Palma da mão e sola do pé é simpático. E no resto do corpo, nas axilas ali, é parasimpático. Ok? Outro teste é o teste cardiovagal. Ele avalia a resposta da frequência cardíaca numa fita de ritmo de eletrocardiograma e a respiração profunda, principalmente quando você faz a manobra de Valsalva. O sistema nervoso autônomo se estiver íntegro, a frequência cardíaca varia com esta manobra e as respostas normais de respiração profunda e a relação com o teste de Valsalva varia conforme a idade. Então, se ele reage positivamente, você vai ter uma alteração no teste cardiovagal. Se não, não vai ter muita alteração e você, por consequência, vai apresentar e vai detectar uma disfunção no sistema vagal, no parasimpático, no nervo vago. O teste de variabilidade do nervo express, especificamente, durante a transição, ele avalia o sistema nervoso deitado e em pé. Só que também, além dessa avaliação, ele faz o teste de Valsalva exatamente para poder mensurar essas alterações. Ok? Outro teste. O teste adrenérgico, ele avalia a resposta da pressão de artéria e batimento cardíaco para poder exatamente mensurar o nível do sistema nervoso simpático. Tá? Bom, esse teste é feito através de um teste de inclinação da cabeça, onde o sangue é deslocado para as partes dependentes, causando uma resposta de reflexa da pressão arterial e frequência cardíaca. O teste ajuda a diferenciar as neuropatias autonômicas da síndrome de taquicardia ortostática postural. Então você mensura a cabeça e se tiver alteração,
você sabe detectar se é uma disfunção do sistema nervoso simpático ou aquela diferença quando o paciente vai ficar em pé e tem uma alteração também do simpático na postura ortostática. Por último aqui, mais umas, né? Manobra de Valsalva. Essa manobra aumenta a pressão intratorácica e reduz o retorno venoso, causando alteração da pressão arterial e da frequência cardíaca. Automaticamente, ele se reflete na função dos baroreflexoides vagais e adrenérgica. Ou seja, aumentou a pressão, esses receptores que estão nos vasos sanguíneos, na aorta principalmente, vai dar uma função desse baroreflexal sobre o sistema vagal e adrenérgica. Por consequência, vai ter que ter um pico, né, um bloqueio do sistema nervoso parasimpático e uma ativação do simpático. E aí, por consequência, como é que a gente pode regular tudo isso? Uma das principais disfunções de ações sobre isso é a regulação do sistema nervoso autônomo se sentindo seguro. Separei algumas coisas para vocês aqui. Bom, o sistema nervoso central media a interação dos recursos a lidar com os estresse do meio interno e externo. Mas quem regula tudo isso é o sistema nervoso autônomo. Então, essa percepção de medo, você tem que dar segurança para o seu paciente, tá? Eu comentei isso exatamente quando o meio que ele entra na sua clínica, como é que ele consegue ter segurança dentro dela, ok? Automaticamente, ele vai promover sempre uma regulação, um estímulo maior do sistema nervoso parasimpático. E, por assim ser, ele se sente mais seguro, tá? Outras coisas têm a ver com alimentação. O que ele está comendo, o que ele está cheirando. Então, quem quer saber mais sobre isso, assiste o outro conteúdo, que aí vocês vão ter dicas mais específicas para gerar segurança. Por quê? O corpo só se cura quando se sente seguro. E agora, entendendo um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo e como é que essas alterações anatômicas e os hormônios que atuam sobre ele, nós começamos a ter base e ferramentas para poder atingir mais outras manobras e atitudes na clínica para poder facilitar nosso dia a dia, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente se encontra em outros conteúdos. Um grande abraço. Tchau, tchau.